Ninguém é tão grande ao ponto de saber tudo. E ninguém é tão pequeno ao ponto de não saber nada. Todos nós temos alguma coisa preciosa. Só precisamos lapidar um pouquinho e dar espaço para as pessoas. Bem, está no ar o nosso programa Fé Podcast. É o que vos falo, sou o Ângelo Jovete, o apresentador abençoado. Uau! Ai, como eu gosto de estar sentado nessa cadeira. Ai! Temos aqui o nosso convidado na nossa cadeira abençoada, nosso amado professor Longuinha. Ele que vai nos falar de um tema: será que o cristianismo vai sobreviver? Aí tem uma questão: será? Depois de muitas coisas que estão para vir e algumas coisas que estão a acontecer, será que o cristianismo mesmo vai sobreviver? Então, melhor do que eu, é ele que vai se apresentar, vai falar um pouco sobre esse tema e vamos entender: será que vai sobreviver? Como? Então, Maranata, homem de Deus. O Senhor logo vem, o Senhor logo vem. Como está a caminhada? Estamos bem, graças ao Senhor. Tudo segundo a vontade dEle. Amém. Yeah. Estamos bem. O ministério, como vai? Olha, graças ao Senhor o ministério está indo. Problemas não faltam. Estamos num mundo de guerra. Estamos num mundo de guerra. E estando num mundo de guerra, não tem como. O outro lado também ataca. Também combate. Mas quem está do nosso lado é muito maior do que quem está do outro lado. Então não há o que temer. Amém. Yeah. Uau. Rapidamente vamos no nosso tema: será que o cristianismo vai sobreviver? Atendendo, né, as coisas que estão a acontecer e que ainda vão acontecer. Então essa aí é a seguinte temática: será que o cristianismo vai sobreviver? Realmente essa é uma pergunta, é um tema muito pertinente. Por que desse tema? Ora, olha que atualmente o cristianismo está a passar por muitas, mas muitas adversidades, está a sofrer muitos ataques. Estamos numa guerra, como eu dizia, e nesta guerra o apóstolo Paulo ele vai dizer que não estamos a lutar contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos, é uma guerra espiritual. É uma guerra em que nós não podemos ver com os olhos carnais. Os nossos olhos apenas podem contemplar o efeito da guerra, não a guerra em si. A guerra passa-se nos bastidores deste mundo, nos bastidores, entre as forças do bem e as forças do mal. E naturalmente nesta guerra em que nos encontramos, o cristianismo ele está mergulhado, é o ponto de discussão. E naturalmente, hoje o cristianismo já está a enfrentar muitas adversidades. Olha aqui, por exemplo, coisas que anteriormente não eram, nem sequer passava pela mente de qualquer cristão, hoje está a ser uma realidade. Não sei se você acompanhou, em 2023, no mês de dezembro, a Igreja Católica, na pessoa do seu líder máximo, Francisco, ou melhor, Bergoglio, né, veio ao público e dizer que, olha, agora ele legaliza que os padres podem abençoar casais gay. Se diz igreja cristã. A igreja metodista também recentemente permitiu que os gays também casassem. Estamos a falar da igreja presbiteriana. E tantas outras igrejas estão a adotar. Outras igrejas estão a seguir o evolucionismo, a teoria da evolução, de que não. A criação do Gênesis já não é genuína. Temos de crer no criacionismo. A evolução de Charles Darwin hoje penetrou dentro do cristianismo. E não são poucas igrejas. Quase todas as igrejas estão seguindo este ritmo. O catolicismo encabeçando sempre. E as demais, os metodismos, entre outros, estão lá seguindo as pisadas. E são tantos ataques quando olhamos para aqui, para a África. Vemos, por exemplo, muita gente se levantando, como por exemplo o Cacó Filipe dizendo que ele é que é o salvador da humanidade, ou o salvador dos africanos. Vemos afrocratas também combatendo de que não, precisamos voltar na verdadeira a religião africana, porque o cristianismo é um instrumento de colonização e por aí fora. Então, quando nós olhamos para aquela conjuntura do cristianismo no mundo, em África e em Angola em particular, realmente parece que o cristianismo não vai sobreviver. E é importante falarmos desse assunto. Então, essa é a temática. Estaremos a viajar um pouquinho na história para entendermos o que está a se passar agora. Temos de voltar no passado. Não podemos entender o presente, nem o que vai acontecer, se não voltarmos no passado. Estamos numa guerra, dizia eu no início. Mas
Quando é que começa essa guerra? Por que é que ela começa? Como é que ela começa? Vale ressaltar que tudo que nós vemos de mal hoje no mundo não era assim. A Bíblia, no livro de Apocalipse, nos dá muitos vislumbres de que muito antes da criação do planeta Terra, Deus, o Criador de tudo, nos céus, que é o centro do universo, onde a partir dos céus Deus administra todos os mundos criados por Ele, incluindo o mundo, né, que caiu, ou seja, o planeta Terra. E lá nos céus, a Bíblia nos diz que Deus havia criado um ser que posteriormente ficou conhecido como Lúcifer. E esse ser, foi com ele que começa esta guerra. E esta guerra estava em torno da palavra. Eu vou tomar a leitura no livro de Ezequiel, capítulo 28, onde nos dão mais alguns vislumbres sobre quem era esse ser antes dele começar com esta guerra. Diz a palavra, a partir do versículo 12. Vou tomar a leitura, diz assim: Tu és o sinete da perfeição, ou seja, modelo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, Lúcifer não foi um ser qualquer, foi um ser criado com uma inteligência acima de qualquer homem que já passou nesta terra. Entre todos os seres que Deus já criou, Lúcifer estava acima de todos. Só Deus estava acima dele. Era extremamente, aliás, não era, é extremamente sábio e de muita beleza. Depois, ele ainda descreve: estavas no jardim de Deus, Éden, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, e de ouro se foram feitos para ti, e os ornamentos. Isto no dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. O texto continua dizendo: Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho de pedras resplandecentes andavas. Perfeito eras. Olha a linguagem aqui. Esse ser era perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou em ti iniquidade. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Aqui vemos que primeiro Lúcifer era um ser extremamente inteligente. Mais do que super inteligente, também vemos aqui que ele estava no jardim de Deus, ou seja, estava na presença divina. E quando vemos as pedras preciosas aqui mencionadas, topázio, safira, carbúnculo, aqui está a fazer uma descrição daquilo que é o trono de Deus. Quando você junta esse texto aqui com Apocalipse 21, do versículo 18, 19 e 20, ali é exatamente João, quando lhe mostraram em visão aquilo que é o trono de Deus, ele vê as mesmas pedras que são descritas aqui onde Lúcifer estava. Então esse ser aqui foi criado. E quando descemos, posteriormente quando Deus vai dar aquilo que ficou conhecido como o tabernáculo ou o santuário, Êxodo 25, versículo 8, Deus vai dizer a Moisés: faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Quando vamos no tabernáculo, o tabernáculo, aquele santuário terrestre, é um modelo do tabernáculo celestial. Naquele tabernáculo, no lugar santíssimo onde havia a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança estavam lá os 10 mandamentos, por cima da arca haviam 2 querubins que estavam na tampa do propiciatório, e esses querubins, aqui o livro está a dizer que tu eras o querubim da guarda. Esses 2 seres, no meio dos querubins estava o Shekinah. O Shekinah representa a presença divina. Ou seja, Deus está entre os querubins. E um desses querubins que está diretamente no trono de Deus rebelou-se. E o texto diz que tu eras perfeito. A palavra perfeito significa obediente. Desde o dia em que tu foste criado até que se achou em ti iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. Tu eras obediente, perfeito, até que você começou a pecar. E a pergunta que não se cala é: então, o que é o pecado? 1 de João, capítulo 2, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, o que Lúcifer fez lá no trono celestial, onde habita Deus nos céus? Foi ele, o querubim ungido, que começou a quebrar com as leis divinas. E o livro de Isaías 14
nos amplia o quadro a partir do versículo 13, de que ele começou a cobiçar, ele dizia no seu coração, eu vou ascender acima das estrelas de Deus, serei semelhante a Deus. E claro, ele começou a quebrar as leis divinas, os 10 mandamentos, porque ele queria se colocar no lugar de Deus. Então a partir dali começa o grande conflito. E ele, Apocalipse 12, vai nos dizer, então foi expulso, já não havia mais lugar para ele. Só que ele não foi expulso sozinho, foi expulso com seus demônios. E não foram poucos, foram milhares de demônios que foram expulsos para aqui na terra. Assim foi a guerra no seu início. Agora essa guerra desce para a terra. Adão e Eva recebem a advertência para que não se envolvessem nela. E eles se envolvem, desobedecendo a palavra. Comem do fruto que não deveriam ter comido. Muita gente pergunta, mas aquela fruta, o que era? Vão inventar coisas. E eu sempre tenho dito, aliás, a Bíblia disso deixa claro. O problema não estava na fruta. O problema estava em quem eles obedeceriam. Esse era o verdadeiro ponto. Existem apenas dois senhores. Quem eles deveriam obedecer? O Senhor da luz ou o Senhor das trevas? Adão e Eva fizeram a sua escolha. Agora o problema está ali. Quando Adão e Eva fazem a sua escolha, a Bíblia diz que no dia em que tu comeres desse fruto dessa árvore, certamente morrerás. E a pergunta que fica é, quando Adão e Eva comeram daquela fruta, morreram naquele dia? A resposta é não. Não houve morte naquele dia. Quando Adão comeu, se Deus matasse, Deus se encontrou em um grande problema. Se Deus matasse Adão e Eva, porque assim prometeu e Deus tem de cumprir com a sua promessa, Satanás olharia para Deus e diria, Deus, tu dizes que és amor. Coitado dos seres que recentemente criaste. Só por terem comido nesta fruta você mata-os. Que tipo de amor és tu? Aí Deus ficava, não, realmente eu sou amor. Então não vou matá-los. Se Deus não matasse, aí Satanás diria, tu és mentiroso, porque disseste que no dia em que tu comeres, certamente morrerás. Então Deus ficou com um problema. Se eu mato, eu não sou amor. Se não matar, aliás, se mato, não sou amor. Se eu matar, como é que fica? Sou mentiroso. Eu não posso nem mentir, porque eu prometi que se eu matar, se eles comerem, eles morrem. Então não posso, eles devem morrer. Mas também se eu matá-los, eu sou amor. Então Deus estava num problema gigante. E atenção, aqui não é apenas o problema da terra que estava envolvida, é o universo. Porque, por exemplo, Angola. Muita gente pensa que Angola é Luanda. Não, Luanda não é Angola, Luanda faz parte de Angola. Mas se Luanda, que é a capital, for atingida, toda Angola é envolvida. O céu é o trono do universo. O conflito no céu não era apenas o céu que estava envolvido. Todos os mundos criados têm noção do que está a se passar. O único planeta que se envolveu é a Terra. E assim, naquele dia, Adão não morre, nem a Eva morre. Mas naquele dia, diz a palavra no livro de Gênesis, houve morte. Por quê? Porque Gênesis, no seu capítulo 3, diz a palavra que, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Calma. Para você ter peles de animal, o que é que deve acontecer com esse animal? Deve morrer. Então aqui vemos que naquele dia Adão e Eva não morreram, mas houve morte. Quem é que morreu? Foram animais. E o livro de Apocalipse vai nos dizer que foi o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 nos diz isso. Então aqui começou, o planeta Terra se envolve no conflito. O ponto era, quem obedeceremos? A palavra de Deus estava em jogo. A partir daquele momento, uma guerra é declarada aqui no planeta Terra. Uma guerra é declarada. E essa guerra, ela é declarada e Jesus manifesta-se naquela guerra. No mesmo livro, Gênesis 3, vai dizer o seguinte, versículo 15. Deus diz à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá o calcanhar, ou te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui temos a guerra. Todo o Antigo Testamento se resume nesse texto aqui. Aqui temos a guerra declarada. Aqui vemos primeiro na queda, depois da queda, o Cordeiro se manifesta e que é morto, não o pecador. E em toda a história do povo de Israel, cada cordeiro que era sacrificado apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o problema do pecado, quem teria que resolver seria o Cordeiro. E só para abrir um parênteses, tem muita gente hoje que se diz, não, eu sou o salvador da humanidade, aí Cacó Felipe, quem não crê no Cacó não vai ser salvo. Não, Cacó não é o Cordeiro. Antes de Jesus vir, aqui a palavra já anunciou que ele é quem viria para resolver o problema do pecado. Então,
agora a terra se envolve. E toda a história, Satanás agora, o mundo começou a ter duas famílias, onde só tinha uma família, que é a família divina, agora passou a ter duas famílias. A família de Deus e a família do diabo. E Satanás começou a corromper. E quando vamos no tempo de Noé, 1500 anos depois da queda, no tempo de Noé, Satanás quase que teria corrompido toda a humanidade. E de lembrar que Satanás no Antigo Testamento, ele luta para frustrar essa palavra aqui. Ele luta para impedir que o Messias venha. Porque aqui diz que o descendente da mulher é que vai resolver o problema do pecado. E ele luta em todo o Antigo Testamento para impedir que Jesus venha. Mas ele fracassa. No tempo de Noé, quase por um triz, ele teria conseguido. Corrompeu quase toda a humanidade e a semente foi preservada apenas na família de Noé e os seus filhos. Aí passamos. Quando vamos no tempo de Moisés, por exemplo, vamos ver que Moisés representa o lado do bem, Deus, e Faraó representa o lado do mal. E Faraó vai dizer, olha, eu não quero libertar o povo de Israel. Quando olhamos para Faraó falando aquelas palavras, vamos pensar que era apenas Faraó. Não era Faraó. De uma forma assim, mais... para nós chegarmos... Não era Faraó. Então todo o Antigo Testamento é uma guerra. Agora, Davi com Golias, vezes aquele conflito de Davi com Golias, não era simplesmente Golias, era Satanás tentando matar o Davi, porque Satanás sabia que de Davi viria o Messias. Todo o Antigo Testamento apontava para o Messias. Por isso é que os discípulos já entendiam isso, eles falavam a lei e aos profetas, ou seja, Jesus é a personagem central do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresenta o panorama do grande conflito entre Jesus e Satanás. Finalmente, na plenitude dos tempos, Satanás vem. E quando Satanás aparece, agora a guerra atinge outras dimensões. Agora eu quero entrar no ponto que serviu de preparo para o conflito que o cristianismo enfrenta hoje. Fala-se muito que o cristianismo é a razão do problema em África e o cristianismo é a razão da desgraça no mundo. Veja, e quando fala-se isso, por que se levanta essas hipóteses? Fala-se disso por causa das coisas que aconteceram durante a Idade Média. Sabemos que durante a Idade Média a Igreja Católica dominou o mundo, massacrou, pisou, matou. E as últimas pesquisas que eu fiz sobre o massacre que houve durante a Idade Média pela Igreja Católica, durante a pesquisa que eu fiz, foram mais de 50 milhões de pessoas. Se você pesquisar, provavelmente a África não tem 50 milhões de pessoas. Eu não acho, não sei se tem 50 milhões de pessoas. Mas é o número que se apresenta. E durante esse período, a pergunta é, mas como é que Deus é esse que manda matar? Eu preciso voltar em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 nos ajuda a responder. Antes mesmo da guerra da Idade Média, Deus já havia avisado ao profeta Daniel, no futuro vai acontecer isso. Olha o que Daniel lhe é revelado. Eu vou ser assim simples, vou ser objetivo. Em Daniel capítulo 7, no seu versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E mais adiante, se você pular o capítulo 8, no versículo 12, ele vai dizer que o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Aqui há muitas verdades que estão aqui nesse texto, mas existem apenas algumas que eu quero destacar que fazem parte do nosso estudo aqui. Aqui, quando Daniel lhe apresentaram essa visão, Daniel, esse poder que faz essas coisas, Daniel chama de o chifre pequeno. Daniel viu nessa visão de Daniel capítulo 7, primeiro, 4 animais. O primeiro era um semelhante ao leão. Segundo, um semelhante a um urso. O terceiro era um semelhante a um leopardo. O quarto, semelhante a um animal terrível e espantoso. Na cabeça desse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. Dentre os 10 chifres sobe um 11º chifre. Só que quando sobe esse 11º chifre, ele arranca 3 dos 10 chifres que ele encontra. E esse 11º chifre, ele cresce e se torna maior que os outros que ele encontrou.
E aqui no versículo 25, então Daniel vê o que esse chifre pequeno vai fazer. É aqui onde ele diz que vai lançar a verdade de Deus por terra, vai proferir palavra contra o Altíssimo, vai destruir reinos, vai fazer coisas, grandes destruições, e vai mexer nas coisas sagradas, vai mexer inclusive na lei de Deus. E a pergunta que fica aí, tanto é que Daniel, quando ele termina de ver essa visão, Daniel diz que, no versículo 27 do capítulo 8, diz que eu, Daniel, fiquei fraco e fiquei enfermo, estive doente durante alguns dias. Veja que Daniel, depois de ver a visão daquilo que o cristianismo passaria no futuro, Daniel fica doente. Era terrível. E nesse tempo Daniel estava no cativeiro babilônico. Os israelitas estavam chorando, que sofrimento, que terror. Daniel aqui lhe mostrando que o que vocês estão a passar em Babilônia não se compara com o que a geração futura vai enfrentar. Então vemos aqui a guerra declarada. E o livro de Apocalipse, fazendo ligação com Daniel, em Apocalipse 13, já não vai chamar o chifre pequeno de chifre pequeno, chama-lhe de besta. A besta que sai do mar. E quando você pega nas características dessa besta que sai do mar, com as características daquilo que o chifre pequeno vai fazer, você vai ver que são exatamente as mesmas coisas. É o mesmo poder, são nomes diferentes. A Bíblia normalmente é mesmo assim. Se você pegar Daniel capítulo 2, a descrição que é feita das estátuas é a mesma coisa. Agora, onde é que eu quero chegar com essa discussão, com essa abordagem? O ponto onde eu quero chegar é que essa é uma profecia daquilo que aconteceria no futuro. O leão representa o Império da Babilônia. Já teve lugar? Acompanhe. O urso representa o Império da Média e da Pérsia. Dois impérios que se juntaram e derrotaram a Babilônia. Também já cumpriu-se. Depois temos o leopardo. Também, que representa o poder da Grécia. O próprio leopardo em si representa Alexandre o Grande. Só que depois, quando Alexandre morre, o império ficou dividido com 4 seus generais. Seleuco, Licímaco, Cassandro e Ptolomeu. E você vê que essa cabeça, esse leopardo tinha 4 cabeças, apontando para a divisão do Império Grego. Depois vem o quarto animal. O quarto animal tem 10 chifres. O quarto animal representa o quarto império que dominaria o mundo. No caso é Roma. Aquela Roma dos Césares. Jesus nasce no tempo do Império Romano. Agora, no quarto animal viria 10 chifres. Ou seja, do Império Romano surgiriam 10 chifres. E chifre em profecia significa poder. Daniel explica. São poderes que se levantariam. Os reinos. Esses 10 chifres, primeiro, acabariam com a Roma. Ou seja, porque o animal depois morre. E depois, esses chifres vai se levantar no primeiro chifre que vai destruir 3 dos 10. Quando você estuda a história, Roma caiu em 476 depois de Cristo. Quando Roma cai, significa que quem provocou a queda de Roma foram os 10 chifres. Esses 10 chifres, quando caem, e aqui posso dar uma referência bibliográfica para quem quiser ter mais informações, leia o livro de Edward Gibbons. O título é A História da Queda e do Declínio do Império Romano. Ele descreve que 10 tribos juntaram-se e guerrearam contra o Império Romano e a Roma caiu em 476. Roma ficou sem ninguém para governar. Agora, se depois desse dos 10, agora viria o chifre pequeno que faria essas coisas, atacaria o cristianismo, a pergunta que se fica é: quem representa esse chifre pequeno? O único poder que surgiu nessa época, depois dos 10 chifres, ou seja, dos 10 impérios, aqui estamos a falar, os 10 impérios foram os francos, os burgúndios, os vândalos, os suevos, os visigodos, os érolos, eram 10, não vou conseguir descrever todos eles, eram esses. Quando você estuda a história, isso qualquer historiador te confirma, o único poder que se levantou, que dominou o mundo, é o poder papal, a Igreja Católica. Não teve um outro poder. Agora, será que é mesmo o poder papal? A profecia dizia que ele destruiria reinos, teria poder mundial, destruiria reinos e impérios. Aí você vê. Pergunte o que a Igreja Católica fez durante a Idade Média com os reinados. Não havia rei que sobrevivesse diante de uma ordem de papas. Os papas dominaram tudo, absolutamente tudo e todos. Toda a ciência, não havia ciência que respirava. Todo o saber, toda a cultura estava confiscado pelo poder papal. E é aqui o poder papal, diante desse cenário,
onde sequestra o cristianismo. Ao sequestrar o cristianismo, agora ele não só ataca na parte política, mas mexe na questão religiosa. 538 oficialmente é o período em que os papas começaram a dominar o mundo. Atenção, não é um período em que a Igreja Católica surge. O catolicismo surge basicamente com o peso de Santo Agostinho, não. Quem foi esse? Agora o nome me escapa. Mas é muito conhecido, um rei que surgiu nos anos 513. Não sei se lembras, o nome escapou-me, mas depois vou lembrar. Esse rei, quando ele surge, ao surgir, ele é que vai oficializar o cristianismo como a religião de Roma. O cristianismo não é uma religião do mal, é uma religião do bem. Mas quando surge esse rei, ele oficializa o cristianismo como religião de Roma. Em 538, agora os papas tomam conta, sequestram o cristianismo. Dali, você vai ver que as verdades que foram ditas aí por Daniel começaram a ser lançadas por terra. Por exemplo, a Bíblia defende que deve se batizar. Sim, deve se batizar. Mas quem deve ser batizado? O batismo deve ser para pessoas idôneas, que tenham juízos, que refletem, não bebês. A Igreja Católica apareceu, muda o quadro, passou a batizar bebês, não mais adultos. Tem apoio bíblico para batismo de criança? Claro que não. É uma verdade lançada por terra. A Igreja Católica surge, a salvação é pela fé. A Igreja Católica vem e começa a vender a salvação. Nos anos de 1517, quando surge Martinho Lutero, ele faz guerra contra a Igreja. A guerra de Martinho Lutero era contra o quê? Era contra as indulgências. Por quê? Porque a Igreja Católica vendia a salvação. Então o cristianismo começou a enfrentar esses desafios ao longo da história. Não só isso. Vão mexer em tantas coisas. As orações que Jesus falou, a oração deve ser dirigida para o Pai, agora passaram a ser dirigidas para Maria. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores. Maria deve rogar por nós? Não. 1 de João, capítulo 2. Quem roga por nós é Jesus. Versículo 1 do capítulo 2 de 1 de João diz que temos um advogado, somente ele é quem deve rogar por nós. Não, Maria não deve rogar por nós. Em nenhum momento você vê na Bíblia um personagem a recorrer para Maria rogar por ela, nem em vida, nem em morte, nenhuma oração dirigida a santos. Todas essas tradições começaram a entrar dentro do cristianismo através da Igreja Católica. E o último detalhe que eu quero falar aqui das manobras que a Igreja Católica fez, para além dos massacres, é a alteração da lei divina. Porque aqui a profecia dizia que esse poder, o chifre pequeno, vai mexer na lei divina. E quando você pega no catecismo, aqui tem um catecismo, Pão da Vida, os telespectadores estão ali, podem contemplar. Na página 70, se você abrir na página 70, aqui vemos claramente que a lei de Deus foi mudada. Primeiro mandamento, de acordo com o catecismo, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não invocar o santo nome de Deus. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de esculturas. Aqui não está a imagem. Ou seja, os mandamentos foram alterados. Cumpre-se literalmente o que foi dito aqui, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. A Igreja Católica mudou a lei de Deus. E no terceiro mandamento diz que deves santificar os domingos e as festas de guarda. O que diz a palavra de Deus? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Já nos anos 364 foi quando a Igreja Católica muda a lei de Deus. Não só mudou tanto, e ele vai mudar, vai arrancar o mandamento que proíbe as imagens, por isso é que tem um monte de imagem dentro das igrejas católicas, mas vai mexer também no quarto mandamento. Estamos a falar dos anos 300 depois de Cristo. Se você vir na página 60... Desculpa, e o que é que ele substituiu contra a questão da imagem? Não tem nenhum. Eles dividiram o último mandamento. A Igreja Católica dividiu o 10º mandamento sobre a cobiça em 2. O 10º mandamento diz que não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. É o mandamento da cobiça. Tudo que tem a ver com a cobiça é o 10º mandamento. Eles pegaram no 10º mandamento, a Igreja Católica pegou e dividiu em 2. Dividiu em 2. Para fazer cobertura do mandamento que eles tiraram aqui. E agora, quando você vai na página 46 desse mesmo catecismo, aqui eles fazem uma série de perguntas. Quais são os pecados contra a lei? E olha que a Igreja Católica se contradiz. Por que se contradiz? Ele vai perguntar aqui, por exemplo, lá na 44. Quando é que o homem peca mortalmente? Resposta. O homem peca mortalmente quando livre e conscientemente infringe de forma grave um mandamento da lei de Deus.
Ele é que está a dizer o que é bíblico. Mas ele lá no outro hora... Ele aqui infringe, quando alguém infringe a lei de Deus, está a dizer aqui, pecou mortalmente. Mas na página a seguir, agora ele vai perguntar, quais são os pecados contra o terceiro mandamento? Olha a resposta. Os pecados contra o terceiro mandamento são faltar à missa e trabalhar nos dias de domingos e dias santos de guarda. Isso está na Bíblia. Veja a contradição. O próprio catecismo em si se contradiz. Percebes? O catecismo em si se contradiz. Isso não são minhas palavras. Vá para a irmã Paulina, está à venda, custa 1000 kwanzas. Eu poderia abrir muitas outras coisas. Agora, sim, o pensador que eu estava a dizer de 1913, de 313, é Constantino, não era Santo Agostinho, era Constantino. Constantino, e o que eu estou a dizer aqui, a Igreja Católica mudou. E ainda sobre a questão da mudança da lei, eu vou mais além. Esse livro aqui não me pertence às Testemunhas de Jeová. O título é Raciocínio à Base das Escrituras. Quem tiver esse livro, por favor, abra na página 332. Eles aqui fazem uma pergunta interessante. Como é que o domingo veio a ser o dia principal de adoração para muitos cristãos na cristandade? Ele pergunta, olha a resposta que eles vão dar. TJ, embora Cristo fosse ressuscitado no primeiro dia da semana, que hoje é chamado domingo, não há instrução na Bíblia para se reservar esse dia da semana como sagrado. Eu pergunto, que dia os Testemunhas de Jeová têm como sagrado que eles adoram? Que eles param tudo? É domingo. Mas aqui eles estão a dizer que não há instrução nenhuma na Bíblia para se reservar. E quando mais adiante eles vão dizer que isso aqui entrou dentro do cristianismo através de Constantino. E depois de Constantino, está aqui, isso não são minhas palavras, não vou ler por causa do tempo. Mas é o que eles dizem. Eu poderia trazer outras literaturas da igreja metodista, das igrejas episcopais, onde claramente eles dizem que não, a lei de Deus, 10 mandamentos, não pode ser mudado. Mas por que estamos a viver essa realidade? Porque a igreja mudou. Mas como é que a igreja foi mudar? Antes da igreja fazer as coisas que fez, já havia sido anunciado de que assim seria. Então, quando vemos a Igreja Católica trazer um cristianismo já contaminado, e o outro companheiro meu que esteve aqui no programa falou aí de Cristo judeu, Cristo romano, quando a Igreja Católica vem contaminar o cristianismo, na verdade, antes de fazer isso, já havia sido avisado de que o cristianismo passaria por essa fase. E passou por essa fase durante 1260 anos. Eu não vou agora falar aqui de cálculos proféticos. Daniel vai falar que esse chifre pequeno duraria durante 3 anos e meio. João em Apocalipse 13, versículo 5, vai dizer, vai governar durante 42 meses. É a mesma coisa. E o mesmo assunto é falado em Apocalipse 12, onde fala-se aí da mulher, que a mulher que representa a mulher, a igreja pura, vai ser escondida no deserto. Deserto significa longe da cidade, longe de sítios onde é povoado, porque a prostituta vai ocupar a cidade representa, né? Aliás, a prostituta sentada sobre as águas, Apocalipse 17, fala da prostituta que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, versículo 15, diz claramente que águas simbolizam povos, ou seja, a igreja tomaria conta das multidões. E a igreja de Deus, nesse período da Idade Média, viveu sobre as curas, viveu nos desertos, viveu nas montanhas. E o cristianismo, então, se difundiu de forma errada. E esse cristianismo, que foi levado para aqui, para a África, estamos aqui já a falar de 1482, quando Diogo Cão vem com a comitiva de padres, entra sim o cristianismo, sim, mas é um cristianismo corrompido. Quando vai lá para as Américas, o mesmo acontece. O catolicismo levou o cristianismo, mas não o genuíno cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele perde o seu impacto, o seu peso nos anos 300. A partir dali entra num processo de decomposição e ele perde peso. A igreja começou a assassinar, começou a massacrar, começou a torturar durante toda a Idade Média. Assim foi. Por esse motivo, quando nós olhamos para a África, aí é com razão que muitos afrocratas hoje criticam o cristianismo. Claro, por quê? Porque a Igreja Católica pegou no manto do cristianismo, cobriu-se com o manto do cristianismo e fez tudo de errado, massacrou depois de tantas coisas erradas. Então, vemos ali que isso trouxe um problema
durante toda a Idade Média, e os que se contrapõem com o cristianismo hoje, na verdade eles deveriam se contrapor, não com o cristianismo, mas sim com a Igreja Católica, que fez o que fez em nome do cristianismo. Até que tocaste ao ponto dos afrocratas, né? Exato. A minha questão é o seguinte: o que tens a dizer sobre o movimento afrocrata, quanto à sua ideologia sobre o cristianismo? O movimento afrocrata, ele surge, e eles têm essas ideologias. O objetivo do afrocracismo é colocar a África no centro, ok? África no centro, eles dizem que é em vários domínios, em quase todos os domínios, mas quando eu olho para o afrocracismo hoje, com origens panafricanistas, na verdade é um movimento cujo objetivo é combater o cristianismo. O objetivo do afrocracismo é apenas combater o cristianismo. É um dos desafios do afrocracismo, um dos desafios do cristianismo hoje é o afrocracismo. Aqui na África já, falo aqui na África. E não é os objetivos de alguns, né, de trazer a verdadeira essência dos africanos. Dos africanos, adorar o nosso Deus africano. Sim. Só que não existe Deus africano, existe apenas Deus da humanidade. E o Caco Filipe aqui no texto, o Salvador... Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Caco Filipe, ele se contradiz porque ele leva a Bíblia. Ele leva a Bíblia, defende a Bíblia, mas depois ele próprio se intitula como o Salvador. Já vimos no princípio que o problema do pecado foi apontado para Jesus. Quando Adão pecou, o único que tinha a competência de resolver o problema do pecado, o único que todos os profetas do Antigo Testamento olhavam com a esperança de verem ele vir e resolver o problema do pecado, era Jesus. Não é Caco Filipe, não é Maria, não é Meshu Sama, não é Simão Kimbangu, não é qualquer outra pessoa que veio depois de Jesus. Jesus era o centro das atenções de todo o Antigo Testamento. E quando ele morre na cruz, ele pagou, resolveu o problema. Ele esmagou a cabeça da serpente. E chega a ser meio, desculpa, chega a ser meio complicado nesse assunto, né? Porque os afrocratas dizem que a África em si, o Abraão é pai dos hebreus. Isso. O judeu não é nosso pai. E nós temos aqui, tal como Kimbangu, Kipavita, e etc, etc. Então, qual é a posição do cristianismo concernente a essa ideologia que eles trazem? Lembra-te, eu dizia que estamos numa guerra. Essa guerra só tem um único objetivo: afastar as pessoas da palavra de Deus. Disso aqui. A guerra, o grande conflito, desde o seu início, o foco é afastar o povo de Deus da palavra. Satanás afastou alguns anjos da palavra nos céus e caiu com esses anjos. Aqui no Jardim do Éden, afastou Adão e Eva da palavra, Adão caíram. Durante toda a Idade Média, afastou homens da palavra. Não é à toa que o povo de Israel, mesmo com os mandamentos volta e meia, estavam ali adorando outros deuses. Era obra de Satanás afastar as pessoas da palavra. E hoje, o movimento afrocrata é mais um outro movimento levantado para afastar as pessoas da palavra. Para te levar aonde? Para o nada, para a confusão. É simplesmente isso. E o movimento afrocrata, eu vou mesmo ir mais fundo. Eles dizem que querem combater, querem resgatar a identidade africana. Eu digo, se os afrocratas realmente quiserem resgatar a identidade africana, regra número 1, parem de falar o português. Comecem a falar umbundo, chokwe, nganguela. Isso é africano. O português não é nosso. O cristianismo não veio aqui só com português. Não. O cristianismo trouxe... não veio só... Aliás... O colonialismo, como eles sempre querem dizer, o cristianismo, não é só o cristianismo chegou aqui, chegou português. Parem de falar português e comecem a falar ganguela. Muitos dos tais afrocratas nem falam português, aliás, nem falam umbundo. Você lhe pergunta, Kalungi, Walalendati, Omunhove, Epatalinguai, ficam ali a gaguejar, não sabem falar umbundo. Mas muitos deles só querem combater o cristianismo. Veja, o paradoxo é isso, eles fazem uma grande guerra contra o cristianismo, mas aquilo que é verdadeiramente africano não falam. O africano não vestia o fato e gravata. Os tais afrocratas, muitos deles vestem roupa de pano. O pano não é africano. Isso tudo são coisas do Ocidente. O telefone não é africano. É coisa do Ocidente. Eles deviam pegar o telefone e deitem fora. Pega nisso aqui, deita fora. Vão lá, tá vendo conforme... Os verdadeiros afrocratas são os coisãs. Os verdadeiros afrocratas são coisãs, que são os únicos que ainda guardam a identidade africana. Você... olha para um afrocrata hoje e olhas para um americano negro, não tem diferença, vestem quase igual, o sapato é o mesmo.
O Rolex é o mesmo. O telefone estão os iPhones. É a mesma coisa. Mas se você pegar num Khoisan, num pigmeu, aquela gente que fica lá no deserto do Namibe, você vai perceber claramente que aqueles sim, aqueles é que guardam a verdadeira identidade africana. Mas calma aí. O problema dos afrocatos é só mesmo cristianismo. Com tanta coisa para resgatar, é só mesmo cristianismo que querem combater. Isso não é paradoxo. E ficam ali a se mentir já com umas miçangazinhas. Eu fui afrocrata durante o tempo. Eu fui. E tive de abandonar mesmo o afrocracismo porque não faz sentido crer no afrocracismo. Só o cristianismo é que eles guerreiam. Quando eu olho para o cristianismo, a guerra que eles fazem contra o cristianismo, mais uma vez eu entendo, lamentavelmente, estão a fazer um grande serviço a favor da serpente. Aquela serpente que está irada. Aquele grande dragão lá do Jardim do Éden. Está hoje, se no passado Satanás usou a serpente, hoje o afrocracismo é mais um movimento a serviço da serpente para iludir as pessoas. Não é normal o que o afrocracismo faz hoje. E veja que depois da Idade Média, o afrocracismo é recente, depois da Idade Média, Satanás agora, na Idade Média, ele retirou a Bíblia. Em 1929, a Igreja Católica começou a queimar as Bíblias. Veja como Satanás ataca. Você vê que a igreja não era a igreja, era Satanás odeia a Bíblia. Não é o afrocracismo que está a combater o cristianismo, não. É Satanás. O afrocracismo é só mais um movimento. E a guerra contra a Bíblia não é o afrocracismo que começou. Não, começou desde os céus. O cristianismo enfrenta guerra. Essa guerra teve início nos céus. O afrocracismo é mais uma brincadeirinha satânica que está ali só para iludir as pessoas, a juventude angolana. Eu tenho que crer no Nzambi. Tenho que crer, sei lá. Não! É mais uma diversão. E pessoas estão a ser iludidas. Quero chegar na parte da Idade Média. Na Idade Média, depois da Idade Média, nós entramos no Renascimento. Renascimento, estamos aqui a falar dos anos 1400, na parte final, e a caminhar para os 1500. Na Idade Média, no Renascimento, nesse período, quando surgem homens que começaram agora a atacar a Igreja Católica por causa dos males. O primeiro ataque contra a Igreja Católica foram feitos por esses homens. A Igreja Católica sofreu ataque interno e externo. E no mesmo período, internamente, levanta-se no ano 1400, já não lembro o ano oficialmente, mas é nesse período que viveu John Wycliffe. Levanta-se John Wycliffe, um grande erudito naquela época, catedrático. E John Wycliffe é ele quem traduz a Bíblia do latim para o inglês. O legado de John Wycliffe no cristianismo é a Bíblia. John Wycliffe foram homens que foram levantados por Deus para resgatar a verdadeira identidade da palavra de Deus. A Bíblia veio. Em 1515, Martinho Lutero, padre, guerreia contra a igreja. Porque a igreja vendia salvação. E ele guerreia. A guerra começa com o padre Tetzel, que estava ali a vender a salvação, E na venda da salvação, o padre Tetzel choca com Martinho Lutero. E naquele choque, então Martinho Lutero ele vai dizer não, só a escritura. E Martinho Lutero ele vai dizer uma frase, permita-me ler, ele vai dizer uma frase. Ele diz assim, Martinho Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Martinho Lutero. Qualquer ensinamento que não tenha apoio na Bíblia, rejeite. Não importa se é afrocracismo, se é catolicismo, se é o que, fuja. Por que razão? Porque não é só simplesmente aquele ensinamento. Quem está a trabalhar nos bastidores é Satanás, que quer manter as pessoas longe da palavra de Deus. Agora, assim, vão se levantar João Calvino, vão se levantar os reformadores, não vou mencionar todos eles. Esses fazem guerra interna contra a igreja. Externamente, a igreja também é combatida. É nesse período que surge Nicolau Copérnico, que também era padre, que vai vir pela primeira vez com a teoria heliocêntrica. Vai surgir Galileu nos anos 1500. E o Renascimento e a Reforma foram dois instrumentos que começaram a guerrear contra o poder católico, até que finalmente, em 1798, a Igreja Católica perdeu o poder. E sabias que essa data, 1798, também está na Bíblia? Não vou entrar agora em detalhes. Os 1260 dias que a Bíblia fala de que a Igreja de Deus estaria vivendo no obscurantismo enquanto a prostituta dominaria o mundo, o poder do chifre pequeno dominaria o mundo. Esses 1260 dias, eles começam quando a Igreja Católica recebe o poder, 538 depois de Cristo. Isso está historiado, você lê na história, está lá confirmado. Em 538, a Igreja Católica
toma o poder do começo a partir dali dominar o mundo. Se você pegar 538, mas esse período que a Bíblia fala chama de 1260 dias, na verdade dias equivalem a anos, a própria Bíblia também tem esse princípio de dia-anos. Quando você coloca essa data, ele nos leva para o ano 1798. Ou seja, a Igreja Católica governa no período em que a própria Bíblia mesmo já avisou. E quando chegou 1798, a Igreja Católica não resistiu. O Papa Pio VI foi deposto, Napoleão Bonaparte, ordenando o general Berthier, e aqui estamos no contexto das revoluções francesas, manda Berthier e prende Papa Pio VI em 1798. Não vou ler nem mostrar, mas esse livro confirma isto, a alegria de sermos católicos. Esse livro aqui confirma o que eu estou a falar. Não é meu livro, é da própria Igreja Católica. O Papa Pio VI foi preso. E quando foi preso, a Igreja Católica perdeu o poder do mundo. Agora, ao perder o poder, Satanás se viu em problemas. Tinha que formular novos ataques contra a palavra. O ponto é a palavra. Veja que não estamos ainda aqui a falar do afroclassismo como um movimento levantado por Satanás. Satanás levantou muitos outros movimentos. E claro, esses homens do Renascimento, os cientistas, os filósofos, quando começaram a atacar, estamos aqui a falar de Karl Marx, estamos aqui a falar de Friedrich Nietzsche, estamos aqui a falar de esse é o pai do evolucionismo. E os ataques que se fizeram é uma forma de se vingar o que a Igreja Católica fez durante a Idade Média. Eles atacaram os massacres da Igreja Católica. Só que como não conseguiram perceber que a Igreja Católica havia sequestrado o cristianismo, então eles atacaram o cristianismo e consecutivamente atacaram também Deus. O que na verdade eles fizeram, o verdadeiro ataque seria contra o catolicismo, porque o catolicismo nessa altura havia sequestrado o cristianismo. E tudo que hoje os afrocratas atribuem ao cristianismo, na verdade o que eles defendem está ligado mais com o que a Igreja Católica fez, não com o que o cristianismo é. Porque o cristianismo é um movimento de paz, é uma religião de paz. O próprio princípio, veja por exemplo, quando Jesus estava sendo preso, Pedro pregou numa espada, tentando defender Jesus com a espada. O que Jesus disse? Pedro, guarda, nós não somos de espada, nós não somos pessoas que matam. O próprio Império Romano já havia, até nos anos de Constantino, em 313, quase todo ele sido cristianizado em 313. Então, nesse período de 313, quando o Império Romano já estava sendo quase todo ele cristianizado, Constantino não viu mais outra alternativa senão legalizar o cristianismo. Ou seja, o cristianismo tem poder, mas não precisa de armas. Qual é a arma que os discípulos pegaram para levar o cristianismo até na Roma? Nenhuma. A única arma, diz a palavra, é a espada. A espada do cristão é essa. Mas qual é a espada que a Igreja Católica usou para difundir as suas ideologias? Eram as espadas mesmo literais. Eram armas. Eram soldados. E assim, Jesus havia dito, e este evangelho será pregado em todo o mundo. Satanás adiantou, sequestrou o cristianismo, difunde o evangelho, mas não o genuíno. Se difundiu no mundo um evangelho catolicista. Ok, e rapidamente, para nós terminar já, o tempo já se vai. A questão é, em 3 minutos pode nos resumir isso. Será que o cristianismo vai sobreviver? Olha, eu vou ler esse texto aqui. Breve. De uma forma breve. O cristianismo vai sobreviver. Se essa Bíblia passou por todos esses ataques, essa Bíblia foi combatida com armas. Mas é possível ainda crer na Bíblia? Absolutamente. Como é que não você crê na Bíblia? As profecias bíblicas cumpriram-se ao pé da letra. Você imagina que a Bíblia falou de assuntos que aconteceriam 1000 anos antes de terem lugar e aconteceu? As pessoas ainda estão a praticar maldade. Exatamente. Então, vem a questão, será que ainda devemos... Devemos crer na Bíblia. E todas as profecias bíblicas hoje estão a se cumprir literalmente. Eu não vou falar daquelas profecias que Jesus falou. Haverá fome, e isso tudo, doenças. Essas sim estão a acontecer. Mas olhe as profecias políticas, econômicas. Reinos que viriam dominar o mundo estão a dominar o mundo. Olha, eu quero terminar com essa frase aqui. Essa frase... está no livro, está na Bíblia. Isaías diz assim, 40 e no versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Essa palavra é eterna. Hoje está mais do que confirmado pela ciência de que a Bíblia que nós temos hoje
é a mesma que tinham os apóstolos. Não sofreu nenhuma alteração. Isso não é ciência, aliás, não é religião. Os cientistas, os arqueólogos confirmam isso, de que não houve nenhuma alteração na Bíblia que temos hoje com a Bíblia dos apóstolos, com aquilo que os apóstolos escreveram. Então, primeiro, para enfatizar, a Bíblia não sofreu nenhuma alteração, é a mesma. Segundo, sim, ela está em ataque, está. Vai sobreviver? Vai sobreviver. O cristianismo vai sobreviver. Aliás, não vai sobreviver, já sobreviveu. É vitória, porque o Apocalipse termina com a vitória do cristianismo. Portanto, o meu apelo que eu gostaria talvez deixar aos meus irmãos, exatamente, aos meus irmãos que são afrocratas, que procuram de toda forma combater o cristianismo, que procuram distorcer a visão da Bíblia. Olha, vocês se continuarem nessa obra, fiquem a saber que a vossa obra está condenada ao fracasso. Isso não tem como. O que vocês estão a fazer hoje, já foi feito há milhares de anos. Não deu certo. Estava escrito que o cristianismo seria um movimento mundial. E hoje, o cristianismo que começou lá em Nazaré, com Jesus Cristo, na Galileia. Hoje você vai para a China, tem cristianismo. Vai para a Índia, tem cristianismo. Vai para países islâmicos, tem cristianismo. É a igreja, é a religião que mais cresce a nível de todo o mundo. Antes do cristianismo já haviam outras religiões, o próprio judaísmo. Já havia o budismo, havia hinduísmo. Todas essas foram ultrapassadas. Agora, por que razão? Porque aquele que disse que este evangelho será pregado em todo o mundo, a palavra dele é eterna, não pode cair por terra. Então qualquer guerra, qualquer arma que se levante contra o cristianismo já fracassou. E o Apocalipse termina com a vitória de Cristo. Então, esse, em curtas palavras, daquilo que tínhamos para falar sobre os desafios, está ligado a isso. Não creia nessas novas ideologias. Repito a palavra que Martinho Lutero disse. Qualquer ensinamento, seja do catecismo, seja deste livro ou da onde, que não tenha apoio com a Bíblia, mesmo que chovam milagres, não creia. Fuja daí. Fuja. Porque ali tem a mão do inimigo. Satanás quer atacar este livro aqui. Este livro é sagrado e eu sou grato. Eu me delicio quando eu leio esse livro aqui, porque aqui tenho a palavra de Deus. Afrocracismo, filosofia, essas que tentam atacar a Bíblia, não garantem. Todos esses estão em busca da verdade, mas a verdadeira verdade nós encontramos bem aqui diante de nós, na palavra de Deus. Amém, 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 amém. Uau, nós de fato aprendemos, né? Vamos ainda acreditar, vamos crer na Bíblia, devemos crer, porque é a palavra de Deus. Absolutamente, absolutamente. Esse aqui é o nosso professor, que devemos, o cristianismo vai vencer. É vitória garantida. E eu creio nisso. Aproveitando, mandando saudações, alguém que está nos acompanhando. Saudações que eu aqui vou mandar. Eu mando saudações a todos aqueles que são genuínos cristãos. Agarrem-se firme às escrituras. Não se iludam por afrocratas que andam por aí. Creia nessa palavra. Estamos a viver nos últimos tempos da história da humanidade. Os sinais em si indicam que aquele que prometeu voltar, em breve há de voltar. E não é de admirar que se levantem pessoas como estas, movimentos como estes, que tenham por objetivo atacar. É Satanás desesperado, já não sabe mais o que vai fazer. E é de lamentar que jovens intelectuais com uma mente brilhante estão a se entregar de bandeja a serviço da serpente para lhe cumprir os seus propósitos. Então, mano, reflita seriamente nisso. A tua guerra está fracassada. Mando também saudação aos meus irmãos na fé. Sim, irmãos na fé. Sobretudo, os mensageiros de esperança. Eu estou convosco. Não vos largo. Nós continuaremos nessa guerra. Falta pouco. Jesus volta. Continuemos firmes. Não desistam. E a todo o pessoal, os meus estudantes, os meus alunos, que tenho a plena certeza que também estarão assistindo, né, esta entrevista. Também as minhas saudações e toda a gente que me conhece. Amém, amém. Uau! Falou para vocês, Ângelo Jovete, o servo conservo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixando aqui apelo aos irmãos. Ouvem as teorias, mas não creem nele. Porque a única pessoa em que nós devemos acreditar é a pessoa de Yoshua HaMashiach. Acreditamos a Jesus Cristo. Só. Não há Capu Felipe, não. Johnny, não há quem, não há.
Todas essas evidências são teorias que o homem traz para deturpar o verdadeiro ensinamento do cristianismo. Por isso que nós vimos que a única religião onde tens mais crítico é o cristianismo. Assim mesmo. Por quê? Porque existem pessoas que estão desfalsadas, escondidos dentro do cristianismo. Exatamente. E só mais uma nota. Possivelmente algumas coisas que eu falei aqui despertou curiosidade para algumas pessoas que queiram ir mais fundo. Estou disponível ao contraditório ou alguém que queira aprofundar mais. Vem cá. Venha aqui no canal, venha, não há problema. Amém, amém. É somente sola escritura e vamos mergulhar fundo na sola escritura. Só na escritura. O próximo nosso encontro, estaremos aqui com o nosso bem amado professor Lunguinha. Vamos abordar sobre o tema casamento à luz das escrituras. Não perca o próximo encontro, vai ser palavras e palavras. Será um Você tema vai aprender. daqueles. Nós vamos falar o casamento com base à escritura. Com base às porque, escrituras. Você Vai ser um tema daqueles. E amém, amém, amém. vai ser um tema vocês, daqueles. Ângelo Jovete, minhas saudações a todos os irmãos que nos acompanham em Cristo Jesus. Se ainda não se inscreveu, deixe o teu like, se inscreva no nosso canal, toca o sino das notificações e ajude o canal a crescer. Partilhe, acompanhe, partilhe o máximo que puder, faça crescer, porque o Evangelho tem que chegar aonde ainda não chegou. Falou para vocês, Ângelo Jovete, meu muito obrigado, shalom, paz e graça a todos os irmãos. Até já.